Olá, meus irmãos, estamos começando mais um podcast Remanescente. Já vencemos as cartas às igrejas do Apocalipse e agora estaremos entrando num assunto dificílimo. Não sei se conseguiremos trazer aqui todas as respostas, mas com certeza a gente vai ter muita revelação aqui hoje. Sabe, a gente encontrou muita dificuldade para estudar e para conseguir apresentar para vocês alguma coisa que possa te ajudar nessa revelação, mas nós mesmos nos sentimos tocados pelo Espírito Santo com relação às informações que as outras passagens da palavra nos trazem. Esse é o nosso intuito, abrangir a mensagem e conseguir absorver alguma coisa que possa nos dar a interpretação do texto. Vamos tentar fazer aqui isso hoje. Eu quero convidar o meu irmão Ricardo Maciel para fazer uma oração, porque nós vamos ter um estudo profundo aqui agora. Amém. 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 Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Amém. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha dar direção a cada um de nós, que não seja o nosso intelecto, aquilo que nós achamos, mas que seja a Tua perfeita vontade, a Tua palavra que vivifica, que fortifica, que alcance, Senhor, muitos corações, meu Pai. Seja uma palavra que venha acordar, Senhor, e realmente alcançar vidas, almas que sejam alcançados pelo Senhor, porque essa obra não é nossa. Verdade. Não, essa obra é do Senhor, é o Senhor que está realizando essa grande obra. Que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, levantar pessoas nesta terra, Senhor, como atalaias do Senhor, que possam proclamar o evangelho genuíno do reino, a sã doutrina dos apóstolos desses últimos dias, que possam ser levantados pessoas para tocar trombetas, para anunciar o teu reino e libertar muitos cativos, meu Pai, nesta prisão, neste mundo todo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos dar sequência, meus irmãos. Vamos começar o estudo do capítulo 4. O título da maioria das Bíblias diz assim, a visão do trono de Deus. E o título o título realmente traz o que vem trazendo o capítulo. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículos, que diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Pastor Igor, o que dá para trazer aí sobre esses dois primeiros versos? Olha que interessante, né? Porque ele já tinha sido arrebatado, né, no capítulo 1, né? E aí agora parece que ele sobe mais um degrau, né? Ele vai subindo, uma porta se abre e ele vai até uma dimensão onde tem um trono, tá? Foi só ele que viu esse trono. Você percebe que é como se estivesse montando o mapa ali, né? Uhum. Então tá lá Ezequiel vendo esse trono, tá Isaías vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí agora você vê João, não tem vários tronos que está se deslocando, né? Ele está no mesmo lugar. Exatamente. Né? Então os profetas, eles estão todo o tempo, né, contemplando isso que João contemplou agora. E aí com mais detalhes, né? E está dizendo que a porta aberta no céu, ele ouve uma voz de trombeta. Eu não sei como é que deve ser um audível, né? Trombeta, e você entendendo, né, falar, mas deve ser um som muito arrepiante, né? E ele entra, né, nessa dimensão, ele sobe, né? Ele se encontra ali nessa dimensão e ali ele vê um trono, tá? E o que eu acho interessante aqui não vai dizer isso, né? Aqui não está escrito isso, mas lá em Isaías 6, né, a gente sabe que quem está sentado ali sobre o trono está vestido, né, com vestes que está enchendo todo o tempo. Sim. Né? Ele está vestido, ali não fala, em Isaías 6 não fala do arco, mas em Ezequiel fala, aqui vai falar também, né? Uma visão que ele está tendo
de um local, como a gente vai ver aqui mais na frente, né? Eu não quero adiantar o assunto aqui, a gente vai falar de acordo com os versículos, né? Mas a gente vai perceber que ele está num ambiente com muitas pessoas. Né? Você vai ver pessoas em cima desse local e embaixo desse local também tem. Né? E você vê ao redor. Aqui nesse texto tem trono, mas mais na frente você vai ver que não tem só trono ali. Tem trono, né? Tem templo, né? É como se fosse a praça principal do céu. Né? A praça principal está ali, a concentração de adoração, né? Deus está ali, anjos estão ali, né? Então ele foi para um lugar privilegiado. Né? Será que esse é o terceiro céu? Né? Será que aonde ele foi, que tem judeus que acreditam que existem 7 céus? Né? A igreja primitiva acreditava em 7 céus. Paulo fala em 3, por exemplo, ele subiu até ao terceiro céu. Será que esse é o último? Será que esse é o 7º? Né? Eu sei que ele subiu além daquilo onde ele estava. Mas aonde ele foi, né, é um local onde tem ali concentrado a adoração, tem concentrado ali, né, autoridades. A gente vai ver as autoridades que estão ali. Olha que maravilha, né? Autoridades ali, né, diante de Deus, diante do trono, né? E quando ele se vê nesse local, né, ele começa a contemplar ali o Senhor e ele vai descrever, né, a forma como ele está vendo ali Deus, né, que é o versículo seguinte, né? Sim, exatamente. Irmão Ricardo. Muito interessante esse paralelo aí do terceiro céu. A gente encontra nas escrituras aqui a menção de terceiro céu, como Paulo mesmo descreveu. E nós conseguimos conectar um pouco disso, fazer um paralelo com o tabernáculo de Moisés. Né? Quando nós percebemos aí o altar de bronze, que nós fazemos essa associação lá com Apocalipse 6:9, onde as almas clamavam embaixo do altar, né, apontando ali para o Sheol. E se nós colocarmos aí na nossa maquete aí, né, imaginária, esse tabernáculo, colocando esse altar de bronze, né, apontando para a terra, e abaixo dele o Sheol, e a bacia de bronze com as águas que purificam, fazendo essa associação com o segundo dia da criação, onde o Senhor fez a separação entre águas e águas, né? Apontando aí para o primeiro céu, e João sendo arrebatado para o lugar dos candelabros, onde nós podemos associar com o segundo céu, onde se encontra aí o lugar santo. Por isso que nós conseguimos associar a menorá nesse lugar santo com o segundo céu, e podemos sim associar esse lugar santíssimo com a sala do trono, o terceiro céu, onde João foi arrebatado, né, novamente nessa dimensão espiritual. Muito interessante. E outro detalhe também é quando Satanás ele quis almejar em seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Dá a entender que ele teve, né, essa intenção ao visualizar a sala do trono, ao visualizar o monte, o alto monte, o alto do Zafon, como está escrito lá em Isaías 14:12, e essa ambição de querer ser semelhante a Deus, ao Altíssimo, nós percebemos como isso é refletido aqui na Terra. Verdade. Todo o domínio que ele faz, que ele exerce aqui neste mundo, a gente percebe isso nas Escrituras, que esse domínio é apontado para o norte, o alto do Zafon da terra, como a gente pode mencionar, né? Em Jeremias, lá, a gente percebe no capítulo 6, tocai a trombeta, porque do norte virá grande calamidade, apontando aí, né, a grande tribulação. E a gente percebe Ezequiel 38, 39, faz menção dos povos que vêm do norte, o Gog e Magog. Em Sofonias também faz menção, o Senhor estenderá a mão contra o norte
e contra Nínive, apontando aí, porque em Naum, né, no capítulo 1, verso 11, diz que de lá sai aquele que maquina o mal contra o Senhor. Então o inimigo, Satanás, ele sempre quer imitar Deus, né? E nas escrituras a gente percebe isso, né? Que do norte vem aquele que maquina contra o Senhor. Muito interessante. Pegando a deixa aqui da trombeta ainda, a gente vê que normalmente, quando a informação era muito importante, que essa informação nós precisamos absorver, essa informação vinha como trombeta. Você vê a mesma citação em Apocalipse 1, quando João se vira para ver quem é que está falando com ele. No versículo 10 diz, né? Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quando a gente vai para Isaías 58, versículo 1, diz assim: clama em alta voz e não te detenhas, levanta a voz como de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mas a anunciação pode ser de muitas coisas, e aqui neste caso é profético. Está querendo nos deixar assim, olha, o que nós vamos falar agora é muito forte. Então esse som de trombeta é assim, ó, atente para essas palavras. Na verdade é isso, atente a tudo que vai ser dito agora para você aqui, João, porque isso é importante, a visão do trono de Deus é importantíssima. Vamos adiantar então o versículo 3 que diz assim: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que dá para nós trazer sobre esse que está sentado no trono, pastor Igor? Aqui ele coloca, né? Olha só que interessante. A aparência dele é como uma pedra de um jaspe, né? Uma pedra meio que avermelhada, né? E de sardônica. Essas pedras estão na Nova Jerusalém. Sim. Pedras que também estão no peitoral ali do sacerdote, né? Ele está mostrando ali o ofício sacerdotal, né? Daquele que está sentado, né? E acima dele existe um arco celeste. Esse arco estava ao redor do trono e esse arco é semelhante a uma esmeralda. Tá? Então você está observando o seguinte aqui, a aparência desse que está aqui, e aí é que está o X da questão, né? Quem é esse que está aqui? Esse é aquele que é o que fez a aliança, porque o arco da aliança lembra a aliança que Deus fez com a terra, né? Através de Noé. Ó, tá vendo ali essa aliança que eu estou fazendo com a terra? Esse é o homem da aliança. O que está ali é o homem da aliança. O que está ali é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Noé. É esse que está ali, é esse que foi visto por Ezequiel, é esse que foi visto, né, pelo profeta Isaías. É o homem da aliança, o arco celeste. Né? A prova de que Deus fez uma aliança é o arco. Quando a gente olhar para o arco, a gente sabe que é ele que fez essa aliança. E esse também, além de ser o homem da aliança, era um homem que está vestido de vestes sacerdotais. Né? Tem muito mais outros versículos que vai complementar essas roupas dele. Você deve ter lido já, né? Passou por esses capítulos aí. Né? Aqui é só mais um detalhe. Né? E a aparência dele, né? O rosto dele é um rosto que tem um fulgor, com uma pedra. Sim. Né? Então, esse que tem um rosto como fulgor, esse que tem um rosto, né, brilhante, e que se assemelha às pedras do sacerdócio, esse sacerdote que está sentado no trono é o homem da aliança. É o homem que vai cumprir o seu propósito. Quando ele olha para o... Então, olha que interessante, né? Ele diz assim, ó, quando vocês olharem para o arco da minha aliança, de você lembrar da aliança que eu fiz para vocês. Sim. Esse arco está 24 horas em cima do trono. Imagina. Ele o tempo inteiro está olhando para a aliança. O tempo inteiro. Aquilo não foge da mente dele. Por isso que o tempo todo a gente vai ver, por exemplo, em Salmos, vai estar dizendo, né, que os segredos da sua aliança é para aqueles que o amam. Né? Então, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, está Noé incluso nisso aí também. Está Davi incluso nisso aí também. Né? Você veja que são várias alianças que ele fez. Não tem só a aliança abrâmica, são várias alianças. E talvez por isso, não estou dizendo que seja isso, né? E talvez por isso o arco, né, celeste
ele tem diversas cores. Verdade. A cada cor ali simbolizando uma aliança que ele fez com um dos nossos pais, né? Que tem a aliança davídica, tem a aliança abrâmica, tem a aliança com Noé, né? Aliança com a terra. Então Deus fez várias alianças. E tudo isso fica ali, ó, na lembrança dele o tempo inteiro, né? Lembrando ele essas alianças que ele fez, né? E quem chega lá, quando vê o trono, vê a aliança. Verdade. Né? Vai ver na aliança logo de cara, né? Isso aí é aquele que fez a aliança, né? E é inquebrável. A palavra de Deus diz que se ele abirrogar a aliança que ele fez, ele deixa de ser Deus. Imagina. O que é impossível. Exato. Né? É uma coisa que eu tiro daqui, né? Eu sei que vocês têm muito mais para acrescentar aí. Não, perfeito. Irmão Wagner, o que pode trazer para nós aí? Então, só para complementar o primeiro versículo aqui, interessante, depois destas coisas, nós meditamos nas 7 igrejas devidamente alinhadas, acesas para a última semana. E depois destas coisas, aí o Senhor se mostra como aquele que vive e reina para todo sempre, para gerar em nós confiança, porque a missão é difícil, porque Ezequiel, dá para perceber que ele estava meio receoso. E no capítulo 2 de Ezequiel, depois daquela visão que ele teve no rio Quebar, muito semelhante a essa visão que João teve no trono, né? No verso 6 de Ezequiel 2, Jesus falando para ele, ó, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, antes dessa missão difícil, Deus se apresenta para Ezequiel com essa glória maravilhosa. Da mesma forma para João. Assim como Ezequiel come o livrinho, João também come o livrinho. E Jesus fala para João, é necessário que profetize novamente. Ou seja, as 2 testemunhas, o candelabro, os 7 candelabros de ouro unidos como uma só peça, formando a menorá, tem que contemplar a glória de Deus. Tem que ter essa confiança, porque aquele que vive está conosco. Então, quando nós temos a consciência dessa aliança que Deus faz conosco, nós não tememos nenhum mal. Então, é só para complementar os detalhes, os irmãos já falaram muitas verdades aqui, eu não tenho nem nada que acrescentar, mas somente esse detalhe aqui importante para que nós possamos compreender que Deus está conosco nessa missão. Nada vai nos causar dano na primeira metade e na segunda metade, confiantes de que Deus vai fazer justiça para nós, ainda que percamos na nossa vida ou que sejamos protegidos no deserto. Mas nós precisamos, de fato, contemplar a beleza da santidade. O salmista, eu acho que ele não viu a santidade como viu Isaías, como viu Ezequiel, mas na percepção do Espírito, o salmista, ele escreveu aquele hino maravilhoso. Nós adoramos a Jesus na beleza da sua santidade. Então nós precisamos ter essa consciência em alta para que possamos ter confiança para cumprir essa missão no tempo do fim. Amém, amém. Só vou dar uma complementadinha aqui a respeito dessas pedras, antes da gente avançar. Eu fui pesquisar um pouco no Google para saber o que o Google poderia me trazer a respeito dessas pedras. E, por incrível que pareça, a pedra esmeralda, ela nos traz uma referência como clarão e raio. Um dos significados dela é clarão e raio, ou quer dizer, luz muito acesa, né? E por incrível que pareça, a outra pedra que se chama ali, né? Como é que é o nome? A segunda Sardônio. Pedra aqui. Sardônio. A outra Bíblia que eu tenho, uma outra tradução, nos traz essa tradução não como sardônio, mas sim como coralina. E aí fui pesquisar coralina, nunca tinha ouvido essa palavra. E diz assim, ó, cor como de carne, carne como de carne viva. Olha só que interessante, né? A referência desse personagem que nós sabemos quem é que está assentado neste trono aqui. Mas o mais interessante que eu quero trazer é assim. A nossa dúvida aqui, pastor Ígaro, começou no versículo 4, que é onde eu acho que todos têm a maior dúvida a respeito dos 24 anciões e dos 4 seres viventes. Então a gente vai ler esse texto e nós precisamos muito
que o irmão traga aqui, porque a gente já acompanhou alguns vídeos, mas é uma dúvida nossa também e de todos os telespectadores que estão ouvindo, e a gente com certeza vai conseguir chegar em algum consenso aqui. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do outro saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que o pastor consegue trazer para nós aqui, desses 2 versículos? Então, beleza. Infelizmente, né, algumas pessoas elas acabam atrelando esses 24 anciões como se fosse a própria igreja lá no céu. Tá? Não, isso aqui é a igreja adorando, né? Porque eles pegam o versículo 1 que fala que foi arrebatado. A Bíblia nem tem essa expressão no grego. Você já pesquisou arrebatado ali, né? Eu não encontrei a palavra harpazo ali no versículo 2. Diz que ele se encontrou em espírito. Sim. Né? E aí é o seguinte, eles pegam esse versículo aí e colocam como se ele foi arrebatado. Aí daqui ele foi arrebatado, simboliza a igreja já lá no céu, né? Adorando ao Senhor. O texto não fala nada disso, tá? Mas o que o texto está mostrando é que no trono, o que tem ali no trono? Vamos lá. No trono não, no mar de vidro, né? O que tem ali no mar de vidro? Não tem só os 24 anciãos, tem os 24 anciãos, tem os 4 seres viventes, né? Aí quer dizer, então, que os 4 seres viventes, eles é algo que não existe ainda, mas que vai existir? Não pode, né? Toda a visão que João teve ali é o que está acontecendo naquele momento ali, exatamente naquele momento. E ele, então, ele vê o número 24 ali, 24 anciãos que têm coroa, que são chamados de presbíteros, né? Ancião é presbítero, né? São chamados de presbíteros, têm vestes brancas, alusão o tempo inteiro à igreja, tá? Mas não existe só esses textos que falam de 24 anciãos, existem vários outros textos. E mais na frente, vocês vão encontrar, é bom falar isso aqui agora, depois vocês voltam de novo, tá? Uhum. Mas você vai ver que João, ele interage com esse anjo. Não existe nenhuma passagem na Bíblia de uma visão do futuro interagindo com um vidente, com um profeta. Então, deixa eu te interromper rapidinho, porque eu assisti um vídeo seu e esse ponto foi um ponto que me chamou a atenção. Porque é exatamente esse ponto que você falou. Quando é uma visão, uma revelação, não tem interação, assim como essas interações de revelação pessoal. Por exemplo, Daniel teve muitas visões, mas na profecia das 70 semanas, o próprio anjo estava falando com ele. Exatamente. Ali não era uma visão. Então esses detalhes nos ajudam a compreender os textos. E aí eu disse, opa, tem razão aqui, deixa eu perguntar isso daqui para o pastor que ele vai conseguir nos esclarecer. Pode dar sequência, pastor. Exatamente, né? Então, quer dizer, não existe uma interação da visão. Você não vê a besta conversando com João, você não vê a meretriz conversando com João, é sempre um anjo explicando. E não é só os 24 anciãos, um dos 24 anciãos que interage com João, assim como um dos 4 seres viventes também interage, né? E aí, no caso, esse anjo, que é um anjo, é uma classe angelical, esses 24 anciãos estão ali, né, adorando ao Senhor, e aí sim, você pode fazer uma conjectura, é um turno de adoração, pode ser, pode pegar lá aquele exemplo, 24 turnos de adoração de Davi, é o que eu falei no vídeo, né? As interpretações, elas são bem-vindas, você pode estudar as interpretações, mas eu penso que nas regiões celestiais, quando a gente entrar nos querubins, aí tem bastante texto para a gente poder mastigar os querubins, que está bem interessante, né? Acerca dos querubins. Mas se você for ver, entre a classe angelical, existem anjos que têm ofícios sacerdotais. Mais na frente, se for ver nos capítulos posteriores, você vai ver anjos que estão levando oração. Quem é que fazia isso no tabernáculo, como foi citado por Ricardo, né? Era um sacerdote. A anja sacerdote, na qualidade de figura, sim, mas na qualidade de ordem de Melquisedeque, nunca. Sim. Né? Jamais. Mas na qualidade de figura, sim. Então, esses 24 anciãos, eles são igreja, eles são reis
na qualidade de reis da ordem de Melquisedeque, não. Mas na qualidade de figura que aponta para a igreja, sim. Porque a Bíblia é muito clara que não foi a anjos que ele deu, né, para que governe o mundo vindouro. Isso está em Hebreus 1, Hebreus 2. Não foi a anjos que ele sujeitou, deixa de sujeitar, né? Sujeitou o mundo vindouro. Não foi a anjos. Aos anjos disse filho? Jamais. Sim. Então, não é a anjos a ordem de reinar e sacerdotar as nações. É a igreja. Já que não é para eles, o que eles estão fazendo ali? Fazem ofícios que lembram e apontam para a igreja, porque só a igreja ela tem essa função, como diz Zacarias, né, acerca do renovo, que ele vai edificar o templo como rei e sacerdote e fará ambos os ofícios. Então, o Messias, ele trabalha como rei e sacerdote, e como nós somos da ordem dele, nós também somos os únicos que trabalhamos como reis e sacerdote. Os anjos não. Eles apontam, mas nenhum deles tem dois ofícios, né? Você não vê um anjo com um ofício de coroa e um anjo com roupas sacerdotais, né? Ao mesmo tempo. Você vê ou um ou outro. Então, eles têm muito a ensinar? Tem muito a ensinar no tocante a apontamento, mas não que ele seja a igreja lá no céu adorando, né? Agora, como apontamento, sim, como apontamento você vê eles sempre lembrando, né, a figura de uma igreja vitoriosa, que adora, composta por autoridades que vão reinar sobre as nações, né? Traz essa lembrança. As conjecturas, se eles simbolizam isso, simbolizam aquilo, né, e aquilo outro, aí, desde que não seja uma heresia, né, fica aí a critério dos irmãos, né, trazer apontamentos, como eu também estou trazendo o meu apontamento. Mas acontece que a Bíblia não entra em tantos detalhes como entra nos querubim. No querubim a gente tem vários detalhes ali. Agora, dos 24 anciãos, é como se eu falasse assim, quer ver? Ó? Eu fui na casa do Wagner e vi lá uma taça. E só escrevi isso e fui embora. Uhum. Né? E aí, por que ele falou a taça? Numa taça é que ele ganhou do futebol, numa taça é que ele ganhou, né, sei lá, de basquete. Sim. Não, essa taça é a taça de vinho. Lembra? Eu só falei da taça e deixei vocês se batendo aí. Vira conjectura, qualquer coisa que tu venha trazer. Exatamente, né? E às vezes até bate, né? Às vezes até bate, sim, mas é complicado a gente chegar e dizer, não é isso aqui, tem que ser dessa forma. Pode ser tudo, como diz até um provérbio judaico em relação à exegese, né? A sua interpretação está certa e a sua também. Verdade. Tudo menos a igreja no céu nos 7 anos. Tudo menos isso. Amém, amém. Irmão Ricardo, o que traz para nós aí? Então, foi citado aqui o verso 4 e 5. Só quero complementar um pouco sobre essa parte das 7 lâmpadas de fogo, que ardiam do trono. A gente trouxe aí acerca das 7 igrejas essa importância de entender os 7 Espíritos de Deus. Ela está contida aí nas Escrituras. A gente percebe a onipresença e a onipotência do Senhor nestes 7 Espíritos, quando a gente percebe lá em Apocalipse 5, verso 6, onde nós temos ali a visão do Cordeiro, e lá tem 7 chifres e 7 olhos, né? Podemos também conectar com Zacarias 4:10, Zacarias 3:9, do sumo sacerdote Josué, na pedra única com 7 olhos, os 7 olhos em todo o mundo. Nós percebemos o agir do Senhor através da onipresença, né, dos 7 olhos, da onipotência que está ali nos 7 chifres, e a onisciência, a presciência do Senhor também, dos 7 Espíritos de Deus, lá em Isaías 11, verso 2, onde temos ali o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Então, nós percebemos aí, né, o trabalhar do Senhor no mundo inteiro,
né, através desses 7 espíritos aí, muito interessante. Amém, amém. E falando dos 7 espíritos, não tem como a gente desconectar a igreja, né? Não tem como a gente não olhar para Menorá, não tem como. Irmão Wagner, o que tu pode trazer para nós aí? O irmão Igor falando acerca dos 24 anciãos, de fato, né? A gente estava na dúvida se eles eram de fato literais ou apontavam para a igreja, e nós entramos no consenso de que são seres literais com certeza nos céus, porque um deles fala com João, mas aponta também para a igreja. E eu, voltando do trabalho hoje, o Espírito me fez conectar com o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés fez foi uma cópia do céu. No céu há, de fato, um santuário, há, de fato, aquelas peças. Em Hebreus 9 diz isso. Então, há uma literalidade no céu do tabernáculo e aponta para a igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. E não somente espiritual, mas também físico. O apóstolo Paulo fala que nosso corpo também é templo do Espírito. Então, de fato, a palavra de Deus ela é muito abrangente e, de fato, aquilo que o pastor Igor falou, não dá para determinar. Os 24 anciãos é isso e ponto final. Não, calma. Eles são literais? Sim, mas tem um apontamento para a igreja. No decorrer da gravação, se der tempo, eu falo alguns detalhes dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, apontando para a igreja com suas conexões. Mas, de fato, a palavra de Deus ela precisa ser compreendida como um todo. E esse exemplo que ele me deu do tabernáculo, que no céu tem um tabernáculo físico, conectando com a igreja, aí nos faz conectar também os 24 anciãos, os 4 seres viventes, apontando também para a igreja do Senhor. Amém, amém. Pastor Igor, eu acho que assim, ó, o que acontece? A gente tem... a gente não tem muita informação dos 24 anciões, mas nós temos um pouco mais de informação sobre os 4 seres viventes. Então a gente vai dar uma adiantada ali, que diz assim, né? Há diante do trono um como um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então, quer dizer, a gente já trouxe aqui que esses 4 seres viventes eles vão interagir com João um pouquinho mais lá na frente, né? Então, se eu não me engano, é na época das taças, que Isso. Um deles apresenta para João. Os selos. Nos selos, desculpa, exatamente. Chama os cavalos, né? Isso, os cavalos. Exato. E a gente consegue ver uma referência disso lá em Zacarias. Eu vou deixar que o pastor traga para nós aí, por favor. O texto de Zacarias... Não. Pode trazer o que você quiser sobre os 4 seres viventes. Valeu o texto todo aí, não tem problema nenhum. Não. Pode ficar à vontade aí. Então vamos lá, olha só. Vamos ver aqui o versículo 6, né? Vamos seguindo aqui. Então, olha só. Havia diante do trono um como mar de vidro, né? Semelhante ao cristal. Né? Isso foi visto por Ezequiel também. Uhum. Tá lá, mesma coisa, o mar de vidro. Alguns judeus, lendo Ezequiel, acreditavam que era uma espécie de água que o Ricardo trouxe, né? Separação de águas e águas. É como se fosse a segunda parte de águas congeladas. Eles entendiam isso, tá? Que como separou águas e águas, a água de cima é esse mar de vidro congelado, né? Por isso que é semelhante ao cristal, né? O que é um cristal? Parece uma água congelada, né? Então eles entendiam dessa forma. Então foi bem legal o versículo que você trouxe aí mais na frente, tá? Então eles entendiam isso, né? Como um mar de vidro, né? Ou um mar congelado semelhante ao cristal. E no meio do trono, você vê que está no meio do trono, na frente dele, na frente de Deus, e ao redor dele, né? E por detrás haviam o quê? Os 4 animais, tá? Esses 4 animais, esses seres viventes, a gente encontra ele aonde? A gente encontra ele lá em Ezequiel também, né? A gente encontra ele lá em Ezequiel, vai trazer mais especificações, né? Trazendo mais detalhes do espírito dele. A gente vai falar bastante sobre ele aqui. Mas aí eu vou trazer uma curiosidade nesse versículo, porque ele vai voltar a falar, né? Então a gente vai trazer uma curiosidade aqui sobre esses animais aqui. Olha que interessante, porque eles estão no mar de vidro. Lembra que lá, eu falei no início do vídeo, que lá é como se fosse a praça principal, né? Tá todo mundo ali, tem um tabernáculo ali, né? O irmão Ricardo trouxe como se fosse, né, o santíssimo lugar.
Então, ali é como se fosse a capital do céu, né? Nova Jerusalém está ali, está tudo ali, né? E aí, lá em Ezequiel, no capítulo 28, olha que interessante, né? Quando você vai ver a lamentação de Tiro, que é pela linguagem profética, você vê que é uma aplicação também às regiões celestiais, tá? Vai dizer assim, ó, acerca do querubim ungido. Ou seja, a gente está falando aqui de querubins, certo? E no meio desses querubins, aqui em Ezequiel 28, você vai ver um outro querubim, um querubim da guarda. Então, o que esses querubins estão fazendo ali? Estão guardando o turno. Guardando de quê? É guarda. É guarda. O que eles estão guardando? Eles estão atuando. Eles estão guardando. É a mesma coisa você me perguntar por que Deus colocou 2 querubins. Basta para colocar um só, não dá para vencer com um, né? Adão e Eva, não, botou 2, então são coisas do céu, né? Verdade. São coisas do céu, mas estão lá, né? Os querubins da guarda. E diz o texto que esse querubim ungido, ele era um aferidor de medida. O que é isso, né? Um aferidor de medida, é como se ele fosse o principal, aquele que fosse o espelho de Deus, não é Deus, mas você olhando para ele, você via, né? Você quer ver o poder, a minha grandeza? Deus falando, olha para esse querubim ungido. E diz a palavra que ele estava no jardim, né? No jardim de Deus. Aí olha que interessante, se isso aqui é antes da queda, ele era perfeito aqui antes da queda, jardim de Deus, o que dá a entender? Que lá no céu, né? É como Deus o comparasse aquele local também como um jardim, né? E aí, o que nós vemos? Aqui só um minuto falando sobre isso, abre parênteses, fecha parênteses, né? O que nós vemos? No momento em que a festa dos tabernáculos na terra, a noiva é apresentada às nações, né? E há o casamento, para onde que a igreja ela vai? Ela vai para cima do mar de vidro. Vocês vão chegar lá no capítulo 6, capítulo 8, se não me engano, né? Ela vai lá para o capítulo 7, perdão. Ela vai lá para o mar de vidro. E é no mar de vidro que lá em Cantares vai dizer, né, que ele levou a noiva para o jardim secreto, ou seja, as núpcias do casamento, né? Teve as bodas aqui na terra e agora eles foram para o jardim secreto, eles foram para as núpcias, né? Comemorar a festa dos tabernáculos nesse mar de vidro, aonde, né, Satanás estava todo vestido de pedras, né? E essas pedras ali simboliza algum certo tipo de autoridade, como nós citamos aqui, né? Você veja que ele é como se fosse um general cheio de gema, né? Uhum. Essas pedras são essas gemas que ele tem. E tinha, né? Tem, mas agora é pro mal, né? E aí diz que ele usava pífaro. Lá no corpo dele tinha pífaro, ou seja, ele fazia o que esses animais estão fazendo hoje, que é o quê? Adoração. Uhum. Tá? Eles estão adorando, e ele fazia isso. Agora nós temos uma dimensão, primeiro, de quem que são os querubins, tá? Hoje, e quem era aquele querubim que caiu. Porque se a gente for para pensar, o querubim não tem 4 faces? Então Satanás também deve ter. Sim. Já parou para pensar nisso? Satanás tem 4 cabeças? Interessante. Né? Ele também deve ter 4 cabeças. Né? E ele é que a gente fala sempre sobre isso, né? Uma antítese, né? Tem um Cristo e um anticristo, né? Então tem um Jesus e tem a pessoa do anticristo, né? E aqui nós temos o querubim com 4 cabeças, então nós temos um ser que também tem 4 cabeças. Eu estou colocando uma hipótese aqui, tá? Porque querubim é querubim, né? E aí, mais na frente, a gente vai falar sobre essa questão dessas 4 cabeças, que tem mistério aí, tá? Dessas 4 cabeças, né? Então, vou fechar aqui o versículo 6, você já acrescenta aí, depois a gente fala sobre o mistério dessas 4 cabeças aqui. Não, tranquilo. Eu acho interessante, eu errei, tá, o texto, que eu disse que fazia conexão, não é Zacarias 1, é Ezequiel 1. Desculpa. Ah, tá. Desculpa. Porque assim... Para mim, sinceramente, é um Ctrl-C, Ctrl-V.
O que nós lermos no Ezequiel 1 é o que está nos trazendo do Apocalipse 4, praticamente. Eu só não consigo ver ali os 24 anciões. Irmão Wagner, eu não sei qual é a ordem agora, mas eu vou passar para o irmão Wagner, depois o irmão Ricardo complementa aí. Então, só para complementar em relação à comparação das visões, no rio Quebar, ele não viu os 24 anciãos, mas viu as rodas. João, ele viu os 24 anciãos, mas não viu as rodas. Enfim, é só um detalhe. Sim. Mas no verso 6, ainda conectando, porque o Espírito me fez apontar muito para a igreja, né? Acerca dos animais e também dos 24 anciãos. E os 4 seres viventes, eles estavam cheios de olhos, por diante e por detrás. E conectando com a igreja, nós precisamos contemplar a glória do Senhor, a beleza da sua santidade pela fé. E está escrito em Hebreus 12, para que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, e mais para frente, quando nós formos ler os próximos versículos, esses 4 animais e também os 24 anciãos, eles davam glória, honra e ações de graças, que é uma oração de louvor que o apóstolo Paulo fala, depois de falar daquele mistério maravilhoso das 2 casas, em Romanos 11, né? Que ele fala lá, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu também essa glória, e no verso 36 de Romanos 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém? Então está tudo conectado com a adoração dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Então é isso, né? Vamos dar continuidade aí. Tá bom, irmão Ricardo? Amém. Também só quero comentar algo acerca do Mar de Vidro, que essas conexões que nós realizamos, nós podemos olhar lá no capítulo 15 de Apocalipse mesmo, verso 2, onde João tem a visão do mar de vidro misturado com fogo. E lá em Ezequiel capítulo 1 tem muito fogo ali também nesse mar de vidro, né? Misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta. Isso está apontando para a igreja, né? Os vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E esse mesmo mar de vidro que João viu, que Ezequiel viu no capítulo 1, nós também encontramos no capítulo 43, verso 3 de Ezequiel, onde, quando veio a glória do Senhor no templo, no reino milenar, para a inauguração do templo, lá no reino milenar, no capítulo 43, verso 3, Ezequiel faz menção de que ele teve a mesma visão que ele teve lá no rio Quebar, no capítulo 1. Ou seja, nesta inauguração do templo, o reino milenar, por isso a importância de nós termos esse entendimento de como será o reino, onde que a ordem de Melquisedeque estará neste reino. E infelizmente muitos não conseguem enxergar essa dimensão toda, a ordem de Melquisedeque, a ordem de Zadok, os levitas, a visão, a figura do príncipe, as nações, um reino totalmente organizado, né? E preparado pelo Senhor neste período tão glorioso. Então, assim, estudem, gente, não desistem, estudem, né? Às vezes é muito complicado para a cabeça. Não é que é complicado para a cabeça. Eu uso sempre o exemplo da seguinte forma: se você for pegar o que os testemunhos de Jeová eles ensinam, o negócio é mais complexo do que a gente imagina. Se você for pegar, por exemplo, você foi adventista. Se você for pegar o que os adventistas pregam, é mais complexo, muito mais complexo. Mas eles aprendem. Então, por quê? Porque eles se dedicam. O que a gente ensina não é tão complexo assim. É porque a gente que às vezes quer encaixar pano velho com remendo novo. Não vai dar. Não. Né? Você tem que desfazer o que você aprendeu, né? Para você poder então pegar esse vinho novo, se botar em vasos velhos, vai rachar. Então, às vezes, a gente quer conectar coisas novas com coisas velhas, e não adianta. Tá? Então, isso depende o quê? De uma desconstrução para construir.
né? E aí vai depender de esforço. O importante é que as pessoas estão vendo que está tudo na Bíblia, aí que é legal. Né? Verdade. Tudo na Bíblia, está tudo certo. Né? Amém. Você quer que eu fale o versículo 7, é isso? Pode ser. Versículo 7, já vamos tratar aí de quem são, né? O que aparece desses seres viventes. E versículo 8. Tá, então olha só. O versículo 7 ele é interessante, que ele vai trabalhar da seguinte forma, né? Ele coloca, olha que legal, né? O Espírito já pensando no capítulo posterior. Porque ele coloca assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Primeiro leão, o segundo bezerro, o terceiro homem, o quarto águia. Que quando chegar lá na frente, ele não vai repetir os animais, ele vai repetir o número. Sim. O primeiro foi e chamou, o segundo foi e chamou, o terceiro foi e chamou, né? Então você veja que essa questão dessas 4 cabeças aqui, tá? Por exemplo, o leão chama o cavalo branco, o bezerro chama o cavalo verde, o homem chama o cavalo preto e a águia, e não diz só a águia, fala águia voando. Olha que interessante, né? Águia voando. Né? Por que a águia está voando? Ezequiel 1 vai explicar o que eles estão fazendo, eles estão lá voando. Né? Eles estão voando, esse chama o cavalo verde. Aí depois vocês vão lá no capítulo posterior, vocês vão falar melhor sobre esses cavalos aqui. Mas olha que interessante, eu vou trazer aqui um texto para vocês, que é da patrística, tá? Que é do ano 185 depois de Cristo, de Irineu de Leão, né? Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, e ele vai tratar sobre as cabeças do querubim. Né? O que na visão dele, o que ele aprendeu dos discípulos, né, dos apóstolos, o que é para ele essa cabeça. E ele vai dizer o seguinte, lá no seu quinto livro, acho que no terceiro livro dele, no capítulo 11, vai dizer o seguinte, olha só, a leitura. Por outro lado, os evangelhos não são nem mais nem menos. Só para contextualizar aqui, porque ele está lutando contra os gnósticos, tá? Então os gnósticos não acreditavam nos 4 evangelhos. Igual hoje, né? O pessoal vai falando que os 4 evangelhos é tudo de Constantino. Mentira! Esse texto aqui já mostra que já criam nos 4 evangelhos fechadinho ali. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Então olha só. Os evangelhos não são nem mais nem menos do que esses 4. Com efeito, são 4 as regiões do mundo em que vivemos, 4 são os ventos principais, e visto que a igreja é espalhada por toda a terra, e como tem por fundamento a coluna, o evangelho e o espírito da vida. Assim são as 4 colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Por isso é evidente que o verbo artífice de todas as coisas, que está sentado acima dos querubins e mantém unidas todas as coisas quando se manifestou aos homens, nos deu um evangelho quadriforme, sustentando por um único Espírito. Por isso Davi, ao invocar sua vinda, diz: tu que te assentas acima dos querubins, aparece. Ora, os querubins têm 4 aspectos, e suas figuras são a imagem da atividade do Filho de Deus. Então a patrística entendia que as 4 faces apontam para a atividade do Filho. Tá? Uhum. Aí ele vai explicar. O primeiro animal é semelhante a leão, caracterizando o poder, a supremacia e a realeza. O segundo é semelhante a novilho, manifestando a sua destinação ao sacrifício, ao sacerdócio. O terceiro tem rosto semelhante a homem, o que lembra claramente a sua vinda em forma humana. E o quarto assemelha-se à águia que voa, sinal do dom do Espírito que sopra sobre a igreja. Os evangelhos, portanto, correspondem a esses animais, acima dos quais está assentado Jesus Cristo. Um contra a geração preeminente, poderosa e gloriosa que tem do Pai. Com estas palavras: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que este evangelho está cheio de pensamentos sublimes, pois este é o seu aspecto. O evangelho segundo Lucas, portador de caráter sacerdotal, começa com o sacerdote Zacarias, que oferece a Deus o sacrifício de incenso, porque já estava pronto o vitelo gordo que devia ser imolado por causa da volta do filho menor. Mateus, por sua vez, narra sua geração humana, dizendo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E em seguida a origem de Jesus Cristo foi assim. É, portanto, o evangelho da humanidade de Cristo.
Por isso, Jesus é constantemente apresentado como um homem humilde e manso. Marcos, por sua vez, inicia pelo espírito profético, que do alto investe o homem, princípio do evangelho, conforme está escrito no profeta Isaías, dando uma imagem alada do evangelho. Por isso, exprime-se de maneira concisa e rápida. É o estilo profético. É assim que o próprio verbo de Deus falava conforme a sua divindade e glória. Pulando aqui, assim é o aspecto dos animais. E igual ao aspecto dos animais é a característica do evangelho. Quadriforme os animais, quadriforme o evangelho, quadriforme a atividade do Senhor, né? Então ele vai dizer que os 4 evangelhos, todos eles, aliás, as 4 faces dos animais, todos eles apontam para um evangelho, né? Apontam para um evangelho. E aí você vê Satanás, que é o anti-querubim, né? Ele é tudo anti-evangelho também. Ele tem um anticristo que é um homem, né? Que não veio para servir e quer reinar logo aqui na Terra, né? Ele tem poderes, só que não é uma águia, é um dragão, né? E por aí vai. Então a gente vê que essas 4 cabeças, né, para a igreja primitiva, apontava para os 4 evangelhos e apontava para os 4 ministérios de Jesus, como rei, como homem, como servo e cordeiro, né? E também como águia, né? Que é aí a faceta de Deus, né? Cheio do Espírito de Deus, tomado de toda a plenitude da divindade. Amém. Irmão Ricardo. Amém. É muito interessante essa questão dos 4 seres viventes relacionados com os evangelhos. E é importante salientar aqui essa similaridade dos 4 animais, os 4 seres viventes, com os 4 cavalos do Apocalipse. E a gente estava até discutindo essa semana, né, compartilhando um pouco acerca disso, o quanto que a obra do Senhor nestes cavalos faz conexão com os 4 seres viventes. E trazendo aqui acerca de Zacarias 1, onde mostra, a partir do verso 7, a visão dos cavalos. E aqui eu só quero salientar o verso 14 e 15, que diz assim, quando faz menção a estes cavalos, diz assim: e o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então nós percebemos essa conexão dos 4 seres viventes, porque eles que faz conexão com os cavalos. Vou só citar, por exemplo, o cavalo branco, no qual muitos fazem associação com o anticristo. Eu percebo aí que o cavalo branco, né, como tem conexão com os 4 seres viventes, eu vejo uma obra do Senhor através desses cavalos, que são chamados, né, pelos seres viventes. O cavalo branco, por exemplo, né, saindo para vencer, nós podemos conectar aqui com o próprio livro de Zacarias, onde Zacarias capítulo 9, onde ele faz menção de Judá e também de Efraim. Lá em Zacarias 9, no verso 14, diz assim: porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e portei como espada de um valente. Então, eu percebo uma obra do Senhor aí, né, fazendo conexão dos 4 seres viventes com os cavalos. E aí a gente percebe que existe uma conexão muito, muito mais profunda acerca disso,
a gente encontra isso nas Escrituras, especificamente aqui no profeta Zacarias. E Zacarias fala sobre relâmpago, característica de querubim, né? Uhum. E fala também de trombeta, característica do que João viu assim que enxergou os seres viventes, né? Exatamente. Exatamente. E falando de Judá e Efraim, e conectando da voz soar a trombeta no verso 14 de Zacarias 9, as trombetas que as duas testemunhas vão realizar nesses dias, né? As duas casas de Israel, Judá e Efraim. Exatamente. Meu irmão Wagner. Só para completar, de fato, de novo conectando com a igreja, que foi a maneira como o Espírito ministrou meu coração quando eu estava meditando, né? E os 4 seres viventes, não podemos esquecer do versículo 1. Depois destas coisas, depois da menorá está devidamente acesa. Então, esses 7 candeeiros acesos apontam para o grande e maior avivamento. Tem um texto muito interessante aqui de Lucas 17, falando acerca da volta do Filho do Homem, no verso 24, que assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Nesse contexto aqui, no verso 22, está escrito lá, Jesus falando para os seus discípulos, a seguir dirigir-se aos seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Então, um dos dias do Filho do Homem, eu creio que seja exatamente esta última semana, em especial a primeira metade da última semana, que nós vamos com essa consciência da glória e da majestade do Senhor Jesus fazendo a diferença. E assim como Isaías também, né, ele contemplou a beleza da santidade do Senhor, o serafim foi lá, purificou seus lábios, perdoou o seu pecado, e ali naquele ambiente de santidade ele foi usado por Deus para poder, de fato, fazer maravilhas no nome de Jesus. Então, de fato, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, apontam também para uma igreja cheia do Espírito Santo nos últimos dias. Os outros detalhes... Completa aí, desculpa, completa. Não, dos outros detalhes, os irmãos já foram perfeitos, né? O irmão Igor falou a patrística aí, perfeito, os 4 evangelhos, né? E o irmão Ricardo falando acerca dos 4 cavalos. E também tem a antítese, né? Nós podemos também tirar uma lição, que mais para frente nós vamos meditar, na abertura dos selos, que embora esses 4 cavalos é a obra de Cristo na igreja, mas também tem uma antítese do antiquerubim, né? Satanás é um antiquerubim, que ele também vai fazer uma imitação desses 4 cavalos, ele vai tirar a paz da terra, Jesus Cristo é a paz, mas ele vai tirar a paz, ele vai tirar a fome, ele vai se fazer como Deus. Também conectado a esses cavalos, nós podemos compreender que também é a ação do anticristo na segunda metade da última semana, porque ele é uma antítese do querubim, né? Fiel, é isso. Se ele conseguiu ser semelhante a Deus, ele vai fazer tudo o contrário de Deus. Tudo o contrário, exatamente. Agora, você percebe o seguinte, né? Como que tá ligado esse espírito, eu não sei, acho que foi você, Wagner, ou foi tem 2 Wagners aí, o Curveio e o Curvado. Isso, exatamente. Eu não me lembro qual foi o dos 2, mas atrelou o querubim ao avivamento. Inclusive, está ali o cavalo branco, né? Que vem vencendo para vencer. Ó, o relâmpago aí, ó, vozes de relâmpago e trovões. Olha aí, isso aí. Isso aí. Então, assim, o que acontece? Não é que vai começar a chover agora, tem previsão de chuva forte para hoje. Glória a Deus. Então, assim, amém. Quando você vê lá em Ezequiel capítulo 1, você vai ver o quê? Qual é um dos aspectos que a Bíblia ela destaca bem ali dos querubins, que não aparece ali em Apocalipse, mas aparece em Ezequiel, que são as rodas. Isso, exato. Isso. E o que acontece com aquelas rodas ali? Elas estão obedecendo tudo que os querubins estão mandando ela fazer. Né? Se o querubim sobe, a roda sobe. Se o querubim desce, a roda desce. Se o querubim vai para frente, vai para trás, a roda está fazendo tudo que o querubim está mandando a roda fazer. Por quê? O texto vai dizer, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Exato. Né? Se a gente for pegar essa aplicação, o que o espírito está querendo mostrar ali? O que o querubim tem a ver com tudo isso aí? Mostrando
espírito de submissão, ou seja, a igreja vai estar fazendo nesses dias de avivamento tudo aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Verdade. Tudo aquilo que Ele quer que nós façamos, nós vamos fazer, as duas testemunhas. Por isso que tem tocha, tem o Espírito, tem os olhos ali, está linkando uma coisa com a outra. Ele está lembrando, né? Olha, eles não estão ali por um acaso. Eles estão ali para vocês entenderem que, assim como o querubim obedece o Pai e os que estão debaixo da autoridade do querubim obedecem ao querubim, esses dias de avivamento vai ser assim também com a igreja. A igreja estará obedecendo ao Pai em tudo, ao Filho em tudo. De fato, são dias de avivamento, né? De fato, isso vai acontecer. Por isso que ele tem olhos, né, cheios por dentro e por fora. Aí a gente vai falar aqui sobre olhos, vai ter que ir em Zacarias, 7 Espíritos de Deus, né? Vocês já passaram por esse texto lá no capítulo 1, né? Que fala que são 7 olhos, que é o que? A plenitude do Espírito. Uhum. Olha como é que esse querubim é importante. Por isso que, para os judeus, esse querubim é o que está lá, líder na classe dos anjos, né? Ele tem uma importância muito grande. E não fica só ali adorando, não. Eu creio que ele fica adorando, mas ele tem uma missão de ensino fortíssimo profético para a igreja, né, nesses últimos tempos. Amém. 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 E assim, ó, muito interessante que você falou sobre os 7 olhos. O versículo 8 vai trazer esses aspectos. Mas nós vamos deixar para o próximo episódio. Por quê? Porque nosso tempo aqui já está um pouco esgotado. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, tá? Olha só que importante para quem consegue acompanhar. E por que é importante o estudo detalhado, como a gente está fazendo versículo por versículo. A gente consegue ver uma tomada inicial, onde João tem aquele primeiro relapso de olhar para trás e ver uma visão do sumo sacerdote. E naquele momento ali é apresentado para ele uma visão do céu. Mas só um pouquinho. Ele está mostrando Jesus com a menorá na mão, representando as 7 igrejas. Aí ele diz, você viu essa menorá? Então tá. Agora envia a carta para cada uma delas, que eu vou te botar as características que elas têm, as coisas boas, e vou mostrar também o que elas precisam melhorar. Entende? Sim. Pegou toda essa visão? Fechou. Então agora nós vamos te mostrar o trono de Deus. E o que a gente encontra lá? A menorá acesa. Então, é fantástico. A gente não consegue, por exemplo, vamos estudar só o capítulo 4. Se tu não viu os outros capítulos, tu não vai conseguir ter uma visão ampla. Então, por isso que é importante o estudo minucioso da palavra de Deus. E é isso que a gente pede. E eu segurei aqui um versículo que o pastor Igor trouxe sobre as alianças, né? Por exemplo, o arco-íris, que está condensando e mostrando para a gente ali as alianças de Deus com o povo. E o próprio livro de Ezequiel nos traz no capítulo 1 também, só que no versículo 28, que diz assim, ó, o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor, e era a aparência e a glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, assim, sim, Jesus é esse sumo sacerdote, Jesus é este a quem está sendo referido, mas ele está mostrando uma aliança. É uma referência a nós, é uma referência à igreja. Por isso que a gente aqui está batendo sempre na mesma tecla. O que a gente está fazendo aqui é trazer você para o arrependimento, trazer você para essa aliança. Essa aliança que foi prometida depois daqueles dias com a casa de Israel, com a casa de Judá. Entende? Então, quando a gente está falando de igreja, ninguém está levantando nenhuma placa aqui, não. Nós estamos apresentando uma igreja pura que está sendo apresentada, e olha só, nós estamos sendo incluídos no plano de Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Para mim não tem. Uma inclusão perfeita no plano de Deus, sabe? Então, assim, conseguir enxergar a igreja lá nos dá uma esperança, e nós estamos aqui falando de esperança. Amém. Amém. Irmão, pastor Igor, dá suas conclusões finais aí para nós, por favor. Amém, amém. Eu gosto muito de estudar esse texto. Se a gente for falar sobre avivamento aqui, aí é um outro assunto que eu gosto muito, que é a plenitude dos filhos de Deus. Né? Isso aqui é um outro aspecto, né? É um outro aspecto. Os querubins têm tudo a ver com isso. E você vê que
Jesus está ajeitando as lâmpadas, e no capítulo 4 parece que ele ajeitou. Exato. Ajeitou, né? As lâmpadas estão acesas. Agora vai começar o avivamento. Né? Aí, no momento que começa o avivamento, os anjos começam a dar graças, né? Começam a adorar. Aí os 24 anciãos, caramba, o avivamento está chegando, a noiva está vindo. Aí eles não se aguentam, deposita a coroa aos pés de Jesus, começa a adorar. Porque quando começar o avivamento, gente, é pouco tempo, né? Quanto que falta? Então, quando o sumo sacerdote ajeitar as lâmpadas do candeeiro, é porque já estamos às portas, né, do noivo voltar. E os céus entram em festa, os querubins passam a adorar, os 24 anciãos se lançam aos pés dele. Eu não creio, eu estou com uma conjectura minha, tá? Eu não creio que os 24 anciãos ficam o tempo inteiro lá, bota e tira a coroa, tira a coroa, bota. Eu não creio nisso. Eu creio que existe um momento específico da história em que eles se enchem de tanta alegria e tanta glória que eles não se aguentam, e nesse momento eles vão lá e depositam as coroas aos pés daquele que está vindo para reinar. Glória a Deus. Daquele que está vindo para reinar. Então, é mais ou menos isso, né? Esse capítulo 4 é o início do fim, né? É o início do fim. Já estamos começando a entrar na última semana de Daniel, né? E o capítulo 4 é as portas, é uma porta aberta, né? Para que isso comece a acontecer, né? Glória a Deus. Amém. Irmão Ricardo, as considerações. Quero agradecer a oportunidade e fazer minhas considerações finais aqui no verso 3 aqui do capítulo 4, onde o Senhor tem essa semelhança de jaspe. Ele cita primeiramente jaspe, depois sárdio, né? E jaspe, no peitoral do juízo, era a última pedra mencionada, a 12ª pedra. E sárdio era a primeira. E nós percebemos que na Nova Jerusalém, o primeiro fundamento das muralhas é jaspe. Ou seja, lá no peitoral, que era a 12ª, passa a ser o primeiro no firmamento da muralha. O que eu entendo disso tudo? Que o Senhor, ele tem um propósito, né, de estabelecer o seu reino aqui na terra. E o reino de Deus é contrário, ele segue na direção contrária a todos esses preceitos filosóficos humanos que estão enchendo a mente de muitas pessoas aqui nesta terra. Então nós precisamos entender o propósito do reino que o Senhor quer colocar em nossas vidas. E tudo isso é contrário ao que o inimigo quer colocar em nossas vidas. Então, isso fez conectar, inclusive, com a passagem de Mateus, né, do capítulo 20, que o pastor Igor trouxe hoje aqui, a respeito de que os últimos serão os primeiros, trazendo à tona os trabalhadores da última hora. Porque o Senhor vai fazer, nesses últimos dias, grandes coisas maravilhosas, e requer dos atalaias, do povo de Deus, um posicionamento, primeiramente de humildade, de reconhecer suas falhas, novamente reiterando aqui, agir como Daniel, orando, intercedendo, com níveis de profundo arrependimento, por ele, pelos pais, pelos que estão de perto, pelos que estão de longe, buscando a unidade para cumprir o propósito do Senhor, que é unir as duas casas de Israel. Amém. Amém, meu irmão Wagner. Glória a Deus. Amém. Eu estava lembrando de Isaías aqui, que ele teve 2 etapas no seu ministério. Um antes de receber aquela visão maravilhosa, foi arrebatado e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e após. Então, podemos dizer assim, estamos nesse processo do primeiro ministério de Isaías, mas quando de fato a menorá estiver acesa, nós vamos contemplar a majestade do Senhor, e aí sim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Então, com os lábios impuros purificados, reconhecendo nossas falhas, porque Isaías reconheceu, sou ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas a menorá vai ser alinhada, e aí nós vamos cumprir a missão,
para que possamos adentrar a nossa terra prometida. Antes de Josué adentrar a terra prometida, ele convocou: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos clamam: santo, santo, santo. Então a santidade da igreja vai fazer a diferença. E nós precisamos contemplar a beleza da santidade do Senhor para que nós possamos cumprir a nossa missão. Amém, amém. No próximo episódio nós iremos estudar aqui a partir do versículo 8. Nós vamos ainda continuar entendendo sobre esses 4 seres viventes e o que eles estarão fazendo. Primeiramente aqui, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final com a gente, sabe? Pedimos aqui, a única coisa que a gente pede para você é: acompanhe o nosso trabalho, acompanhe aqui o trabalho do pastor Igor. Todos nós estamos tentando dar o nosso melhor aqui. E o que a gente pede é a interação de vocês. Eu quero agradecer aqui, nossa, do fundo do meu coração, pastor Igor, por essa participação. Porque assim, hoje em dia, né, com a vida da gente corrida, muitas vezes a gente não consegue. Mas eu assisti uma pregação sua hoje. Eu fico trabalhando com o fonezinho aqui. Amém. E hoje eu estava assistindo uma pregação que você chamou a atenção ali profundamente. É o meu pensamento, é o pensamento do irmão Wagner, do irmão Ricardo. A gente já conversou sobre isso. Cuidado com as multidões. Você está pregando para uma multidão, pode não significar nada. Jesus pregava para uma multidão, mas na verdade quem absorvia a mensagem eram os 12. Eu ouvi isso de você hoje, pastor Igor. Então, assim... O semeador saiu a semear no meio da mensagem. Exatamente. Então, veja lá, a mensagem importante. O que eu quero trazer é o seguinte: a gente está aqui com esforço fazendo esse nosso trabalho, e a gente conversa até de vez em quando, eu e o irmão Wagner. Olha, se um assistir e absorver, já valeu a pena. Entende? Nós estamos aqui dando o nosso melhor, muitas vezes correndo contra o tempo, passando muitas vezes dificuldades aqui. Eu não vivo do evangelho hoje. Se for da vontade de Deus, um dia isso vai acontecer. Amém? Se for. O pastor Igor, não sei, não conversamos sobre isso ainda, mas de qualquer maneira, apoie o ministério do pastor Igor. Primeiramente, se inscrevendo no canal, veja as mensagens. A gente aqui já aprovou, nós conseguimos absorver todos os dias, né? E isso é muito bom, muito bom. Então, muito obrigado pela participação, por olhar para nós aqui tão pequeninos aqui também, crescendo. Mas, enfim, a obra é a mesma, é isso que a gente quer dizer. A obra do pastor Igor é a mesma minha. O nosso objetivo é o mesmo: ganhar almas para este reino. Então, convido você, se inscreve no canal, vai lá, né? Vou deixar o link aqui abaixo dos 2 vídeos que eu vou recomendar do pastor. Se inscrevam lá no canal, se inscreva também no canal Voz de Trombeta, canal do irmão Wagner, e nos acompanhe no próximo episódio. Pastor Igor, a casa é sua. Quando quiser, aparece, tá bom? Amém. Eu agradeço aí a oportunidade, tá? Foi uma honra estar aqui com os irmãos, né? E daqui Deus já ministrou algumas coisas para mim, né? Que eu vou estudar para poder estar passando para os irmãos. Então, já deu fruto, né? Amém. Essa live de hoje, a gravação, né? Esse estudo. Eu já extraí 3 pontos aqui que o Espírito falou assim: estude isso aqui, que isso aqui é importante. Então, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Agradecemos a todos e estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário, no canal Remanescente. Também você pode estar nos acompanhando pelo Spotify e no canal dos irmãos também, né? Que essa mensagem vai chegar a todos vocês. Nos acompanhem, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.